Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversando sobre Gestão. Como você lembra, este programa traz sempre convidados especializados em assuntos ligados ao trabalho do gestor ou dos futuros gestores. Vocês provavelmente já ouviram falar ou até já participaram de alguma sessão de acupuntura, aquela em que espeta aquelas agulhinhas, né? Hoje nós vamos falar de acupuntura, mas uma acupuntura um pouco diferente. Nós vamos falar sobre acupuntura energética. E para isso convidamos um especialista no assunto, Arthur Sanfins. O Arthur é formado em matemática e formado em análise de sistemas, atua há mais de 20 anos em logística de automação e, depois de alguns problemas pessoais, acabou se interessando pela acupuntura energética e se especializou no assunto e faz, inclusive, atendimentos particulares, pessoais, principalmente para gestores, não é? Porque a gente sabe que hoje os gestores estão passando por momentos complicados, momentos difíceis, e isso se reflete, inclusive, né, na própria estrutura física, né? Então, o assunto é um assunto não muito conhecido ainda, digamos assim, não é a acupuntura energética, mas já está sendo bastante utilizado, tá certo? Então, o nosso convidado de hoje vai falar exatamente sobre isso. Arthur, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Gasparetto. Agradeço muito você ter disposição para estar aqui com a gente hoje, falando desse assunto que é a acupuntura energética. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar, evidentemente, né, Arthur, é perguntar o que é a acupuntura energética. Gasparetto, é um prazer enorme estar aqui com você. Bom, a acupuntura energética, vocês podem levar em conta que também vem da área chinesa, mas enquanto a área chinesa usa agulhas, nós usamos apenas pontos da cultura chinesa, tá? Pontos só. Uhum. Então, por exemplo, pontos são todos meridianos que são usados na chinesa, na acupuntura chinesa. Só que nós apenas damos tapinhas. Tanto que em inglês a técnica chama-se tapping, porque são tapinhas. Entendi. E mais nada. Essa técnica, ela começou a ser desenvolvida onde, exatamente? Essa técnica, ela foi criada por um americano, um engenheiro, inclusive, Gary Craig, nos Estados Unidos, há cerca só de 25 anos atrás. Essa técnica é uma junção, uma síntese. O Gary Craig, ele foi uma pessoa ainda viva, extremamente inteligente. Ele conseguiu sacar o detalhezinho de um monte de técnicas. Então, ele conseguiu sintetizar a acupuntura chinesa, o PNL, conseguiu juntar a constelação familiar, o Ho'oponopono e mais uma série de outras técnicas, juntou tudo, trouxe para a área emocional e conseguiu sintetizar isso em poucos pontos da acupuntura chinesa, e com isso ele conseguiu criar uma técnica fantástica que hoje está estourando aí no mundo. No mundo, né? No mundo. É utilizado em vários países. Sim, São várias muito. pessoas Estados Unidos é a moda. Inclusive nos Estados Unidos, essa daí foi a única técnica que foi 100% aprovada pelo governo americano para tratar os retornados de guerra, onde tem aqueles traumas violentos de guerra. Sim. Foi a única que conseguiu realmente tratar, às vezes em poucas horas. Trazer resultados positivos. Totalmente positivos, ao ponto que a própria psicologia, normalmente, em alguns casos americanos, levava 10 anos para recuperar a pessoa. A acupuntura energética, ela consegue recuperar em algumas horas. Tá E certo. com uma melhoria 100% mais eficiente. E esses resultados são, você que tem feito muito esse trabalho, esses resultados são comprovados na prática? Você acompanha? Comprovadíssimos. Comprovadíssimos. Tanto que ocorre uma situação até curiosa, que a pessoa passa pela técnica e ela sai do consultório como se ela tivesse tirado um fardo de 200 quilos do corpo dela. Ela renasce como se ela tivesse realmente, como se ela tivesse passado uma borracha. Só que com detalhe, a acupuntura e a técnica, ela não tem nada a ver com hipnotismo, Sim. Nada disso, nada religioso. O que ela faz é anular todas as emoções negativas da pessoa. E anulando
as emoções negativas, a pessoa sai totalmente liberada. Aí o que acontece? Estando no foco certo, tudo que é negativo, a pessoa passa a ressignificar, ou seja, dar um novo significado àquela emoção que ela teve, ela compreende a emoção e passa a tratar a emoção como se fosse mais um fato na vida. Entendi, Tá? entendi. E por que você passou a usar essa técnica? Qual o motivo que levou você a descobrir a técnica e depois a utilizá-la? Bom, até por questões pessoais, alguns anos atrás eu passei por um problema muito sério, que é a síndrome de burnout. Alguns anos atrás tive bastantes problemas. Passou a síndrome de burnout. A questão de alguns anos atrás eu tive uma depressão que durou só 4 anos. Puxa. Só que a depressão é algo, inclusive vocês devem tomar bastante cuidado, porque a depressão, ela literalmente ela anestesia a pessoa de tal maneira que a pessoa não consegue, não entende que ela está com depressão. Entendi, ela não percebe o problema. Não percebe. Quem percebe são os familiares e as outras pessoas, né? Então você ouve assim, por exemplo, nossa, o que está acontecendo com você? Você está ficando preguiçoso? Você tá o dia inteiro está sonolento? Você não perdeu a vontade de fazer as coisas? Perdeu a vontade de ir para o serviço? O que acontece? Você virou preguiçoso? O que é? Isso nada mais é do que uma depressão já num patamar que requer realmente um cuidado muito sério. Muito sério, né? E eu passei por isso. Quando eu passei por isso, eu passei por N terapias, só não passei por tratamento psiquiátrico com remédios. Os demais você pode imaginar, eu passei por tudo. Tá? A única técnica que eu passei, inclusive vendo na internet, que eu olhei, fiz a passagem, foi a acupuntura energética. E 15 minutos, não passou disso. Que beleza. 15 minutos. Resolveu um problema de 4 anos. 4 anos. Puxa 15 minutos, 4 anos. Tem muita gente que acha que depressão é frescura, né? É coisa de quem não tem o que fazer, mas na verdade é uma doença, não é isso? É um estado emocional extremamente delicado. Delicado. Pra você ter uma ideia, em 4 anos, eu quase fali com a minha empresa. Quase fali. Fui a zero. Eu estava atendendo multinacionais, nacionais, empresas muito grandes, sempre atendi empresas muito grandes e praticamente perdi todos os clientes. Poxa. E até me divorciei nesse período de 4 anos. Por quê? De repente eu não conseguia pensar direito, eu não conseguia fazer uma ligação, até para dirigir carro, o meu estado ficou bastante complicado, ao ponto de quase bater o carro 2 vezes, porque durante a direção batia um sono, um cansaço tão grande, que eu cheguei a quase... Não conseguia controlar. Não conseguia controlar o carro. Que coisa, tive hein? que parar, esse dia tive que parar e ir para um amigo meu, dormir 1 ou 2 horas lá para conseguir sair e voltar para casa do carro. Tá certo. É muito delicado. É delicado, né? Hoje nós estamos enfrentando aí alguns problemas da economia, né? Problemas de concorrência, enfim, clientes que não querem comprar, né? E eu acho que isso tem causado no pessoal de gestão, especificamente, né? Não só, mas especificamente, tem causado problemas. Você acha que é por isso que essa técnica está assim tão em evidência atualmente? Quer dizer, para atender principalmente esse pessoal de empresas que passam por esse problema todo? Né? Não, com certeza. Inclusive os executivos hoje já começa a se tornar um pouco mais público. Mas os executivos de alta performance, eles têm já uma síndrome que até tem nome, surgiu nos Estados Unidos há alguns anos atrás, chamado síndrome de burnout. Burnout. Burnout, em inglês, é burnout, é queimar de dentro para fora. Por quê? O executivo ele começa a ter milhões e milhões de atividades, reuniões, pressão de um lado, pressão de outro. Vai chegando ao ponto que ele não tira férias, que ele não descansa, ou que quando ele tira férias, as férias são de 2 ou 3 dias. É verdade. Isso não é férias. Tá? O que acontece? Chega um determinado ponto que o executivo começa a ter perda de memória, ele começa a não ter aquela vontade
de chegar às 7 horas da manhã na empresa, ele começa a faltar na empresa, começa a chegar um pouco mais tarde, e ele não sabe por quê, né? Não sabe por que motivo, ele mesmo não sabe por quê. O que acontece? Ele já está entrando na síndrome de burnout. O que acontece com o executivo? A carreira dele simplesmente vai por água abaixo. E hoje, com a acupuntura energética, se resolve isso em poucos minutos. Né? Mas não é, note bem, a síndrome de burnout, nós conseguimos tratar o sintoma. O sintoma é uma depressão já em outro nível. A depressão que vem para o executivo hoje, ela é tão rápida quanto o seu dia a dia. É tão rápida que, na verdade, você passa pela depressão e vai para um patamar acima. Quando você vai no patamar acima, pronto, a tua carreira praticamente vai afundar. Você perde, você não tem mais memória, a tua agenda não fica boa, você começa a cancelar eventos da agenda, você não tem mais vontade de trabalhar, você começa a criar desculpas e mais desculpas. Isso já é o sintoma do burnout. A acupuntura, ela consegue resolver isso, que é um sintoma, em questão de minutos. Tá? Uma questão de uma sessão de 50 minutos a gente resolve. Só que é sintoma. Sintoma. A causa é o estresse. A causa é você tá andando a 200, 300 por hora no seu dia a dia e não dá tempo para você. Então, o que nós da acupuntura fazemos? Nós resolvemos a solução e em questão de pouco tempo você está de volta ao ar, como se nada acontecesse. Nós eliminamos toda a parte da emoção, tá? A solução efetiva, no caso específico do burnout, é você saiu, tá ótimo, ok, vá tirar umas férias. Não entre de novo nessa... Não entre de novo. Passe pelo menos 15 dias, tire umas férias, aí você volta sempre a um ciclo bom. Então, realmente, todo ano tem que tirar umas férias, 15 dias pelo menos, para você conseguir voltar ao ar. Porque, na verdade, o nosso corpo precisa de descanso. É verdade. E aí que leva ao esgotamento profissional, não é isso? Esgotamento profissional em alta escala, ao ponto de pessoa chegar a um caso de simplesmente pedir demissão, ou ser eu até vou usar a palavra banido da empresa, porque o executivo de alta performance, ou ele é muito bom, ou ele não serve para a empresa. É verdade. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. E ele passa também a tratar mal as pessoas dentro da empresa, subordinados, né? Quer dizer, ele fica numa situação em que ele não percebe o que ele está fazendo, mas ele está fazendo coisas que prejudicam a equipe, prejudicam o Sim, praticamente ele sai de sintonia. Sai de sintonia. E quem percebe são as pessoas que trabalham com ele. Ele mesmo, para ele, como a depressão também acontece assim, para ele está tudo certo. A pessoa não nota. Quem nota são os familiares e os colegas de trabalho. Isso. E que às vezes não tem nem condição de dizer para ele o que está acontecendo, porque às vezes ele é o chefe, aquela coisa toda de... Você imagina, né? Imagina a situação, Gasparetto. Você é meu chefe, de repente eu chego aqui, você me dá uma baita de uma bronca, mais tarde você me dá uma baita de uma bronca de novo, outro dia você me dá uma baita de uma bronca, você se irrita com qualquer coisa. Eu vou fazer o quê? Se eu não tiver uma aberturazinha, Gasparetto, você está pegando um pouquinho pesado. Você vai falar, não, tudo bem, mas só que você tem que, na próxima vez, você tem que vir com uma roupa diferente, você tem que trabalhar diferente. Só que, na verdade, se você tivesse no dia a dia de uma forma boa, de uma forma tranquila, falaria, não, tudo bem, desculpe, eu só saí um pouquinho aí, você veio de uma forma assim, meio diferente, mas tudo bem. Amanhã você resolve, legal. Esse é o normal. Pelo burnout, não. Pelo burnout você já chuta o pau da barraca. Já chuta o pau da barraca, você não tem medida para isso. Tá certo. Além da síndrome de burnout, outros problemas emocionais também podem ser, não diria resolvidos, mas pelo menos atenuados pela acupuntura energética? Praticamente o que se chama de emoção, tá? Em termos de doenças em nosso corpo, você pode dizer o seguinte, que hoje cerca de 90% das doenças que se tem conhecidas
são de origem emocional. Puxa. De origem, desde dores crônicas, principalmente a mulherada, começa a ter muita dor de cabeça, com a acupuntura energética, em uma sessão, a gente zera aquela dor que ela tem há 20 anos. É muito tranquilo. Na parte emocional, também tem não só as depressões, como, por exemplo, eu tenho um caso, eu vou ser bastante breve, eu tenho um caso de uma moça que é uma excelente auditora de um banco, excelente auditora, e que ela era tão boa no que fazia, que ela foi pedir para a chefe dela para poder fazer um curso extra. Só que o curso não tinha no setor dela. Então ela foi procurar um outro curso que ela queria estudar. Um outro curso num setor do lado, num outro setor. A chefe permitiu. Na hora que ela acabou de fazer o curso, ela voltou para o departamento. O departamento da auditoria do banco era um departamento que rendia muito, que dava muito resultado para o banco. E como prêmio para o pessoal, na hora que ela voltou, ao mesmo tempo foi premiado todo o setor dela e todos foram para a matriz do banco fora do Brasil. Passar uma semana lá para conhecer. Só que ela não foi. Falei, mas por que eu não vou? Não, se você está mais interessada lá no curso do outro setor, significa que você não está entrosado no nosso setor. Bastou isso, tá? Bastou isso. Isso causou uma emoção tão pesada na moça, que tempos depois ela foi demitida, porque toda a sinergia, tudo que ela tinha de conhecimento foi lá para baixo, porque a emoção foi muito pesada, no sentido do ego dela foi pesado. Ela foi demitida e ficou praticamente 3 meses fazendo ficha de banco em banco, de lugar em lugar, e não conseguia, porque ela tinha medo de entrar numa sala e fazer a entrevista. Entendi. Né? Então, na acupuntura, eu tratei isso com ela, para realmente tirar esse medo de novamente enfrentar uma autoridade. Quando eu tratei isso e limpei essa emoção dela, 15 dias depois, ela foi fazer uma entrevista e simplesmente passou. Porque conhecimento não era o problema. O problema é que ela tinha medo de enfrentar. Medo é algo que na acupuntura energética se trata muito bem também. Tá? Medo. Isso daí, por incrível que pareça, isso vem de criança. Isso vem de criança quando seus pais ou alguém de você fez um comentário infeliz numa hora errada. Isso daí fica gravado no nosso subconsciente. Nós não percebemos. Nosso subconsciente, ele é uma entidade dentro de nós que nos protege de tudo. O interesse do nosso inconsciente é nos proteger. Portanto, no caso dessa moça, a partir do momento que ela tem uma autoridade e essa autoridade falou que ela fez alguma coisa errada, o inconsciente dela passou a dizer, entre aspas, para ela, olha, quando tem uma autoridade na sua frente, cuidado, porque essa autoridade pode te mandar embora de novo. Entendi. E para uma criança, acontece a mesma coisa. O pai vai lá e dá uma baita de uma bronca. A mãe dá uma bronca. A criança fica com aquilo gravado e não importa, você pode ter 80 anos. Eu já tratei pessoas com 90 anos. Pode ter 90 anos. Aquilo que foi comentado lá quando era criancinha, continua no inconsciente. Tá? E o inconsciente vai proteger. Quando ele protege, tudo que é autoridade ou evento que ocorre, o subconsciente trava. Então, a situação fica a tal ponto que, por exemplo, se uma pessoa tem receio, tem medo de elevador, a pessoa chega a gelar, a suar e travar as pernas, travar tudo, que ela não consegue, é como se ela tivesse uma barreira invisível na frente dela. Porque o inconsciente está dizendo, olha, não entra, é um lugar fechado. Entendi. Se você ficar parado lá, você pode correr o risco de morrer, etc, etc. A pessoa não chega a entrar no ambiente. Isso vale para um monte de outras situações. Quando se faz a técnica da acupuntura energética, passa a ser ressignificado. Ou seja, bom, tudo bem, é um lugar fechado e tal, mas é seguro e não tem por que realmente ter medo de entrar. Entendi. A pessoa, de um minuto para outro, ela simplesmente entra no elevador ou simplesmente perde
aquela ideia que ela tinha, ressignifica ou toma uma nova consciência e consegue ir para a vida. Entendi. Isso vale para medo de dirigir. Fobias em geral. Fobias em geral. Aquela coisa absurda. Por exemplo, barata, vai. Barata é uma coisa que a gente brinca bastante. É barata, é. Barata. Só que assim, é diferente você ter a barata como um bicho asqueroso e é diferente de você ver a barata como um bicho que pode subir em você, morder e arrancar pedaços. Entendi. Quem tem medo, quem tem fobia, a emoção dela é como se a barata fosse realmente entrar e mastigar ela de ponta a ponta. Então ela, só o fato de você falar a palavra barata, provavelmente a pessoa já se arrepia ou já tem calafrios. É verdade. Então, o nosso emocional é muito delicado. É verdade. Dizia, a barata sai cara, né? Nossa, como sai? Hein? Eu, por exemplo, tenho essa fobia de aranha, aracnofobia. Não sei de onde veio, talvez, como você está dizendo, de algum acontecimento quando criança, mas eu não posso nem ver fotografia de aranha. É uma fobia mesmo. Quem sabe esse tratamento me ajude, né? Quer dizer, então, essa é a importância da chamada limpeza emocional. Sim. Isso limpa emocionalmente a pessoa, é isso? Limpa emocionalmente. A pessoa passa a ressignificar os problemas do dia a dia dela. Isso não é o que acontece também de criança. Pode acontecer em qualquer momento, né? Essa moça aí, ela tinha, na época, por volta de uns 30, 35 anos, e aconteceu com ela. Está viva. Aconteceu, é um evento de 35 anos, de 35 anos de idade. Então, não é que você vai ser criança que vai acontecer. Quando nós somos crianças, nós estamos mais sujeitos a tudo que ocorre em volta. Nós absorvemos o ambiente. É verdade. Mas não quer dizer que você, como adulto, se você passa por uma experiência que não é legal, você também é marcado. A emoção é nosso dia a dia. Nós somos pessoas muito dinâmicas, né? Muito emocionais. É verdade. A vantagem, digamos assim, da acupuntura energética para a acupuntura, como a gente costuma conhecer, com agulha e tudo, é que você pode, você mesmo faz a aplicação, digamos assim, da acupuntura energética. Sim. Isto é, você treina uma pessoa para que ela possa fazer. Ela não precisa ter aqueles conhecimentos que, numa acupuntura normal, a pessoa precisa ter, não pode picar em qualquer lugar, na verdade. Não, com certeza. Só o fato de não estar se usando agulha já é uma grande vantagem. Nem agulha nem remédio, né? É verdade. Porque não se fala de remédio, se fala só de emoções. Só de emoções. Só né? de emoções. Eu, por exemplo, tive que fazer sessões de acupuntura há algum tempo na cabeça. E aqui na cabeça não tem muita carne, né? Era muito dolorido. Não, é dolorido mesmo. Era muito dolorido a localização. Me diz uma coisa, a acupuntura energética, ela é feita somente individualmente com o paciente ou ela pode ser feita em grupo quando o problema é no grupo? Eu digo assim, imagine um gestor que tem uma equipe que está emocionalmente preocupada ou rendendo menos porque a empresa não está indo tão bem ou porque os clientes não estão comprando. É possível fazer um trabalho em grupo ou é preciso feito individualmente para cada... Na acupuntura ocorre o seguinte, nós temos um efeito que chama-se efeito colateral, tá? O fato de, por exemplo, eu, como terapeuta, tratar alguém, eu também me trato. E o fato de você ter outras pessoas em volta, a própria energia, porque nós estamos falando em energia. Sim. Tudo que mexe com energia, né? Einstein já dizia, nós somos todos energia. Então, só o fato de você estar fazendo o processo com uma outra pessoa e várias olhando, por tabela, as pessoas todas recebem também o benefício. Isso aí. O que acontece? Nem sempre, quando você pega um grupo, todos do grupo pensam e têm o mesmo tipo de emoção. Entendi. Tá? Por exemplo, eu como um vendedor, vamos lá, como um vendedor, eu posso achar que o mercado está em crise, que está todo mundo ruindo e que, desculpe quem é ou quem não é, e eu sou petista.
O meu amigo, que também é vendedor, ele pode achar que o mundo está em crise, está tudo isso aqui, mas a culpa é do PMDB. Tá? Então, o que se trata dentro da acupuntura, quando se fala em termos de grupo, é algo um pouco mais genérico. Entendi. Porque o específico, eu deveria falar que eu sou Só com uma petista, pessoa. o outro é PMDBista, o outro é PC, porque são casos diferentes e aí que muda a diferença. Só que quando se trata de grupo, eu faço isso para todos, visando, por exemplo, a prosperidade. Então, dentro da prosperidade, nós temos exercícios que são mais genéricos. Então, Tá. essa parte de prosperidade, ela praticamente serve para todo mundo e pode sim ser feita em grupo. Entendi. Agora, o benefício para todos é indiscutível. Mesmo que você tenha, Cada um tem as suas características. cada um tem suas características, o fato de se fazer isso em grupo, todos são beneficiados, 100% são beneficiados. E você costuma fazer esse tipo de trabalho em empresas? Eu digo, as empresas costumam chamá-lo para trabalhos assim, junto com os seus executivos, mesmo que seja individualmente, ou você só faz com pessoa física, vamos dizer assim? Não, nós fazemos com, eu e o nosso grupo, nós fazemos com todos. Todos, tanto executivos quanto pessoas físicas. Né? Entendi. O que acontece? Não é porque a pessoa é uma executiva que ela não vai ter os medos, não vai ter as fobias na prática e não vai ter seus problemas emocionais. Se, por exemplo, você tem um executivo que ele é nervoso demais, que ele estoura por qualquer coisinha, duas coisas. Ou ele já está na síndrome de burnout, se ele não tiver um histórico anterior, ou ele já está na síndrome de burnout, ou ele realmente vem de algum momento passado do seu dia a dia, que, por exemplo, ele fica nervoso ao entrar numa sala. Então, nós tratamos, por exemplo, executivos e outras pessoas em termos de empresa. Nós tratamos executivos que, quando vão entrar numa sala de reuniões e vem aquele monte de pessoas, ele já treme na base. Ele começa a tremer. O que acontece? A memória já não vai ficar boa. É verdade. A entonação de voz para todos, porque o executivo não deixa de ser um vendedor de ideias. É lógico. Tá? Então, a ideia dele já não é tão boa e ele não passa confiança para os demais. Então, aí se trata também com a acupuntura, que a gente passa a ressignificar que o fato de você estar entrando numa sala e você está receoso, está tremendo por causa disso aí, pode ser que algum dia, algum dia lá no passado, ou passado recente, ou um passado mais longínquo, que ele tenha se deparado, por exemplo, vamos supor, já aconteceu com o executivo, de um dos diretores levanta e fala assim, olha, você é incompetente. Você é incompetente, por favor, saia, você está demitido. O que acontece com o executivo desse aí? Simplesmente acaba com a carreira. Agora, quando se trata essa emoção, dessa falha que ele teve com a acupuntura, o significado é, bom, tudo bem, eu realmente errei, mas eu errei aquela vez, agora eu estou mais preparado. Então, eu ressignifico isso aí, e aí o executivo consegue entrar numa sala, ficar tranquilo, porque quando você está tranquilo, as coisas fluem de uma forma muito, muito excelente. E aí o problema se elimina. É verdade. Tá? A gente já está um pouco assim, em cima da hora para terminar, mas eu quero antes falar sobre um evento que você vai promover aqui em São Paulo, né? São Paulo mesmo. 16 a 18 de setembro? Ou de outubro? Outubro. Especificamente sobre o que você vai tratar nesse evento? Aqui em São Paulo eu promovo diversos eventos. Esse é um deles. Eu promovo, por exemplo, os palestrantes. Nós estamos já no 4º grupo de palestrantes, onde nós também ajudamos os palestrantes a encarar um palco, a se tornar público. Nós temos um trabalho nesse sentido. Aqui para o dia 16, 17 e 18 de outubro, nós estamos trazendo um professor de acupuntura energética, que nós convidamos ele para vir direto da Alemanha para cá. Então ele vem aqui, raramente ele vem no Brasil, e essa daqui é a última vez que ele vai vir, esse ano aqui. Ele só veio uma vez esse ano.
para fazer exatamente esse curso, para quem tiver interesse. Ah, entendi. Conhecer Tá? mais Para profundamente. conhecer mais profundamente. Que é diferente. Nós fazemos o tratamento. Agora, a pessoa que já passou pelo tratamento, e muitas pessoas veem isso aí, já passou pelo tratamento e quer se aprofundar um pouco mais. Entendi. Porque a técnica ela é liberada para o mundo. Tá? Ela não é uma técnica exclusiva, escondida. É uma técnica liberada para o mundo. Se vocês quiserem, vocês podem até mandar um e-mail para mim. Eu tenho o prazer de mandar para vocês um e-book sobre isso aí. E se quiserem fazer o curso é excelente, maravilhoso. O Enéas, ele vem para o Brasil agora em outubro. Não vem mais depois no Brasil, pelo menos esse ano aqui. E vai ser aqui na Brigadeiro. Tá? É um lugar muito próximo de metrô. E tenho certeza que vocês vão gostar muito. É uma sexta-feira à noite, sábado e domingo o dia inteiro. Só que a técnica é excelente, ele ensina. Ele, inclusive, faz parte de uma certificação europeia, que eu tenho essa certificação. E no final do curso você recebe um certificado de conclusão de curso. Ah, legal. Tá? Ótimo. Tá bom, Arthur. Infelizmente, o assunto é interessante, né? Mas a gente está aqui em cima da hora. Então, eu deixo aí para você seus momentos de despedida e aproveite para deixar aqui os seus contatos, né? Se você quiser deixar um e-mail, um site, um telefone, fique à vontade para se despedir dos nossos assistentes. Ok, Gasparito, obrigado. Para contatos para o curso, e até contatos até comigo, vocês podem mandar um e-mail para Arthur sem H, arthur.tci@gmail.com, ok? E se vocês quiserem, na questão profissional, na questão de palestrantes, ou saber um pouco mais do que é feito também conosco, www.sbap.com.br. Nós fazemos apresentações também para empresas. Arthur sem H, arthur.tci. TCI. Tá ótimo, Arthur. Quero agradecer muito a sua presença. Eu tenho certeza que o pessoal se interessou bastante pelo assunto, né? Um assunto novo e que diz respeito ao trabalho do gestor. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Igualmente. Então, nós estamos terminando mais um programa conversando sobre gestão. Espero vocês no nosso próximo programa com mais um especialista e mais um assunto de interesse para gestores e futuros gestores. Muito obrigado e até lá.